Para você ligado aqui no Narração Esportiva, agora você vai conferir a entrevista com o narrador Oscar Ulisses, da Rádio Globo e da Rádio CBN. Não perca e aproveite para se inscrever no canal. Meu nome é Oscar Ulisses Santos. Eu trabalho na Rádio Globo como locutor esportivo, narro futebol e automobilismo hoje na Rádio CBN. Já estou nesse trabalho há um bocado de tempo, comecei molequinho. Sou irmão do Osmar Santos e ele no ano de 70, na década de 70, ou no final da década de 60, ele montou em Marília um campeonato dente de leite, botou a molecada para jogar. E Osmar criativo, sempre foi bastante criativo, ele levou também uns meninos para narrar jogos. E os meninos foram narrar jogos e eu estava lá no meio. Então eu comecei ali já molequinho narrando futebol dentro de leite de um campeonato organizado pelo Osmar lá em Marília. A partir daí segui, fui para outras rádios do interior, vim para São Paulo com 18, 19 anos e passei pela Jovem Pan, pela Rádio Bandeirantes e estou aqui na Rádio Globo já há mais de 20 anos. Como foi esse começo, assim? O Osmar te levava junto para os campeonatos, aí você ficava observando ele já narrava, como é que foi isso? Osmar já narrava, Osmar também começou muito cedo e ele tem 8 anos mais que eu, então ele com 18 anos, eu com 10, eu já acompanhava o Osmar nos estádios de futebol, nas narrações que ele fazia, nos corredores da rádio, eu sempre estava lá na Rádio Dirceu de Marília, na Rádio Veracruz de Marília, então eu estava sempre muito perto de tudo que estava acontecendo lá no rádio do interior. E comecei a narrar os jogos junto com outros meninos de Marília também, alguns jogos do campeonato que ele fez lá. E aí foi pegando gosto, foi andando. Mas você achava que você... Isso não era um trabalho profissional, era uma arte do Osmar. Depois disso, lá com 16 anos, aí eu comecei mais seriamente em Londrina, no Paraná. Pouco antes, 15 anos, já em Cruzeiro do Oeste, também no Paraná. Mas em Londrina, fiquei 2 anos narrando jogos lá, fazendo reportagem, fazendo programa de auditório, de estúdio, programa musical. No rádio do interior você faz tudo. Pelo menos era assim antigamente. Então, até rádio ator. Tinha até novela lá para fazer. E eu trabalhei assim durante um bocado de tempo lá no interior. Depois vim para São Paulo. Primeiro com o pensamento de estudar, fazer cursinho, fazer faculdade e tudo, mas o Osmar já estava aqui, achei uma brechinha, me enfiei ali para acompanhar times de futebol como repórter. E em seguida já comecei a narrar também na Jovem Pan e por aí foi. E foi meio que acidental, então? Você começou e foi levando... Não escolhi, planejado. não foi uma escolha minha, foi acontecendo, exatamente. Teve alguém que te ajudou nesse começo, assim, ou talvez o Osmar mesmo? O Osmar me ajudou bastante. Era muito assim, a gente ficava ouvindo muitos locutores de São Paulo lá no interior. Então a gente ouvia o Haroldo Fernandes, o Alfredo Orlando, o Fiore Gilhote, Pedro Luiz, todos. E os locutores do Rio, o Valdir Amaral, o Jorge Cury. Então a gente estava envolvido com aquela história de rádio. O rádio era um veículo, um veículo mágico. A gente ficava acompanhando e vivendo muito, com uma certa intensidade, esse trabalho feito por esses caras distantes de onde a gente estava, em São Paulo e no Rio. Então, teve uma orientação assim, nós somos autodidatas, ouvindo rádio e trocando ideias, assim que muita gente se formou como locutor esportivo. Entendi. Mas foi um começo muito difícil, assim, ou você acha que é meio que autodidata mesmo, até mesmo por teu irmão que já trabalhava na área, você já entrou com tudo ou foi um começo que era difícil? Como o Osmar já era craque lá em Marília, muito craque. Então isso ajudou muito, né? Porque você tem um cara do lado que ainda orienta, fala. Eu ganhei bastante com isso. Mas o Osmar se fez assim também, ouvindo e treinando e acertando com ele mesmo o jeito de transmitir jogo. Foi difícil, olhando agora para trás, você vê, não, olha, foi uma época difícil. Mas no momento a gente não sentia dificuldade, a gente vivia aquilo. Era gostoso. Entendi. E como que é narrar para o rádio, né? Porque você não tem a imagem, você precisa
descrever tudo que você tá vendo pro seu ouvinte? Como é que funciona essa dinâmica aí na hora de narrar? Então é exatamente isso, né? Essa dinâmica funciona com você tentar contar tudo para o ouvinte daquilo que você está vendo, ter uma técnica, você usa a técnica e relata da melhor maneira possível tudo que possa dar para o ouvinte elementos para ele formar uma imagem, criar na cabeça dele o lance do jogo, o que está acontecendo no jogo. A gente fala normalmente para as pessoas que sabem do que está acontecendo, já tem noção de como é um campo, muitos já foram para estádio, já viram jogos em televisão, todos. Então eles sabem localizar facilmente de acordo com o que você vai falando lá em campo. Os jogadores explicando o que está acontecendo e botando muita emoção, o jeito que cada um tem de transmitir. A transmissão do rádio, ela especialmente no Brasil, há uma cultura de que ela vende bastante emoção, ela procura captar o que está acontecendo no estádio, não só no jogo em si, mas levar para o ouvinte o perigo do lance quando está perto do gol, a jogada espetacular, isso com timbre de voz, além do que é dito, as entonações dos locutores, os jargões, acabam dando para o ouvinte uma dimensão mais ou menos clara daquilo que está acontecendo no campo, né? Além do que, tem também para o rádio, que é a vantagem dele, esse, como eu disse, lado cultural. O Brasil viveu muito rádio e ainda vive bastante. Então, essa linguagem do rádio está muito viva no torcedor brasileiro. Ele acompanha com muita familiaridade, ele é íntimo dessa linguagem. E agora, uma pergunta mais técnica. Isso tudo é o que eu acho, né? Que ele é íntimo, né? O narrador, tanto para a TV quanto para o rádio, ele precisa ter uma voz grave ou não? Não necessariamente. Voz ajuda. Se tiver uma voz clara, uma voz firme, uma voz grave, pode contribuir em muitas situações. É bom, mas não é... Antigamente tinha que ser assim, tinha que ter uma voz. Agora mudou um pouco isso, se não bastante. E como que é a sua preparação antes de narrar, né? Você estuda os jogos, os jogadores? No dia a dia você já acaba sabendo o que está acontecendo lá, com os times que vão jogar. Então há um estudo, né? E dependendo do jogo você estuda um pouco mais, um pouco menos. Se você não conhece os times, então você tem que botar os olhos lá, se debruçar um pouco em cima dos times para conhecer. Quanto mais informações você tiver sobre o evento que você está acompanhando, melhor. Você nem precisa usar toda a informação e normalmente é chato se você usar tudo aquilo que você sabe, mas é bom estar bem abastecido, bem informado, porque além de você ter mais segurança, você a qualquer momento pode precisar de dados do jogo e você, se tiver disponível, pronto, resolve. Mas você recebe uma pesquisa antes do jogo? Hoje em dia você não estuda mais? Alguns eventos, Copa do Mundo, é fácil de você receber pesquisa, a própria emissora dá uma estrutura para você sobre isso, mas em alguns outros eventos não, você corre atrás, você se prepara, se produz para estar bem informado e saber o que está acontecendo no evento, né? E aí, gostou da entrevista? Então deixa o seu joinha. Toda semana tem uma parte aqui da entrevista para você assistir. Então não se esqueça, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade aqui do Narração Esportiva. Até semana que vem.